A paz do Senhor, casais do Ministério Cristão Gileade. Bem, eu sou Guilherme Guetti e essa mulher linda, maravilhosa e cheia de unção aqui ao meu lado é a minha esposa, Pamela Guetti. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante mesmo: conflitos. Tentando trazer para vocês estratégias para evitá-los e para solucioná-los, pois o diabo sabe que um reino dividido não prospera. Bem, o fundamento da nossa reflexão está em Provérbios 15:1, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E antes de nos aprofundar no tema, precisamos entender que o casal se assemelha a notas musicais. A notas musicais? Sim, há notas musicais. Vejam só, elas são diferentes, mas é justamente a junção dessas diferentes notas que fazem surgir a mais bela das melodias, o casamento. Vamos começar falando sobre como evitar o conflito. Provérbios 20, versículo 3, nos ensina que honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Essa passagem nos diz que quando um não quer, dois não brigam. Se um dos cônjuges assumir uma posição ativa contra o conflito, não haverá briga. Tenham em mente uma coisa muito importante: assumir uma posição ativa contra o conflito não significa ignorar o outro ou usar um silêncio desafiador. Irmãos, o conflito se assemelha a um carrossel. É mais fácil pará-lo quando ele está começando a rodar do que quando já está em alta velocidade. Assumir uma posição ativa contra o conflito é semear amor quando o outro semear contenda, semear paz e harmonia para termos uma colheita da mesma espécie. Lembre-se dos ensinamentos de Paulo aos Romanos, em Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Exerça, portanto, o domínio próprio, manifeste o fruto do Espírito que há em cada um de vocês, pois as atitudes dos outros não podem ditar como serão as minhas atitudes. Tenham sempre em mente que seu cônjuge não é seu inimigo, Satanás sim, e ele trabalha incessantemente para separar os casais através dos conflitos. Irmãos, agora vamos traçar aqui alguns perfis das pessoas quando estão frente a frente a um conflito. Existem pessoas que querem sempre que as coisas sejam resolvidas à maneira delas. Elas dizem: estou totalmente certo e você totalmente errado. E a pessoa luta assim até ganhar. Existem aquelas que reagem de maneira nenhuma. Como assim, Guilherme? A pessoa foge. Se tem uma conversa, um conflito, ela arruma uma feira para fazer, um parente que está doente, uma coisa para fazer fora de casa e aí por aí vai. Ignora o problema e o problema nunca é resolvido. Há outros que resolvem à sua maneira. A pessoa finge que está perdendo, diz: deixa para lá. Ela sempre abre mão de estar certa ou ganhar só para a coisa passar. Pede perdão, diz que está errada, ainda que esteja certa, só para evitar solucionar o conflito. Alguns resolvem cedendo daqui, enquanto o outro cede dali. E aí, Guilherme, qual seria o perfil ideal? Bem, aqui em casa, eu e a Pam acabamos por ceder daqui, enquanto o outro cede dali, pois o ideal é da nossa maneira, não da minha nem da dela, nem da que funcionou com outros casais, pois família é uma unidade e todos precisam participar e têm direito de opinar. Temos que trabalhar juntos em alvos. Não nos preocupamos apenas em resolver os problemas, mas em cuidar da relação. Família, amados casais, é parceria. Esses são apenas alguns exemplos de perfis que traçamos. Se vocês identificarem algum outro, deixem aqui nos comentários do nosso vídeo. Dito isso, vamos tratar da resolução dos conflitos. Em primeiro lugar, torne-se um cristão. Isso mesmo.
Não adianta querer ter paz com a família se você não tem paz com Deus. É verdade. Então, a primeira coisa é entregar o controle da sua vida a Deus. É isso aí, irmãos. Em segundo lugar, converse com Deus sobre o conflito. A gente geralmente conversa com todo mundo antes de conversar com Deus para pedir conselho. Fale para Deus sobre suas inquietações emocionais. Tem coisas que só podem ser supridas por Deus e nós transferimos isso para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e familiares. Muitas pessoas são dependentes emocionais dos membros de suas famílias porque não são dependentes de Deus. Se você não for a Deus e não receber o amor do Pai e se sentir verdadeiramente amado, você vai fazer isso com a sua família. E sabe o que vai acontecer? Você vai destruí-la, pois seu cônjuge, seus filhos ou quem quer que seja, não podem lhe dar aquilo que só Deus pode te dar. Em terceiro lugar, analise onde está a raiz do conflito. Os cônjuges desejam ver a mudança do outro, olhando para o erro um do outro, e não para os seus próprios erros. Pois é mais fácil ver o cisco no olho do nosso cônjuge que a trave que está no nosso. Mateus 7:3. A gente sempre se concentra nos defeitos do outro. Aí alguns exigem mudança, uns em tom de ameaça, outros até pedem. Mas quando a mudança acontece, traz dor, porque ela é momentânea e não vai funcionar. A mudança verdadeira começa com a nossa mudança e não com a mudança do outro. Não funciona a abordagem de esperar que o outro mude. Não podemos dizer, eu faço isso se ele fizer aquilo. Precisamos agir intencionalmente, primeiro em nossos defeitos. Portanto, a solução passa por identificarmos e mudarmos a atitude em relação aos nossos próprios erros. Todos temos nossa parcela de culpa. Precisamos descobrir, trazendo para nós a responsabilidade. Essa é a lição que consta de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Faça uma lista do que você precisa mudar, confesse, declare que você vai mudar, que você está trabalhando para isso. Feito isso, confira essa lista diariamente, para que Deus possa trabalhar em cada um de vocês. Amém. Em quarto lugar, estabeleça as regras do jogo. Por exemplo, é inadmissível bater, gritar, xingar, quebrar as coisas. É preciso ter maturidade para resolver conflitos. E quando nós temos maturidade? Quando estabelecemos as regras do jogo. Irmãos, ataquem o problema e não um ao outro. Afinal, seu cônjuge não é o seu inimigo. Seu inimigo é Satanás. Em quinto lugar, quando ambos estiverem calmos, sentem-se frente a frente, conversem sobre o problema com o intuito manifesto de solucioná-lo. Escolha o momento certo, de preferência quando ninguém estiver com fome, porque a fome gera uma irritabilidade. Escolha o lugar certo, em particular, jamais na frente de outras pessoas, especialmente dos filhos. Orem antes e vá com uma atitude positiva. Os conflitos só são resolvidos intencionalmente. Você tem que querer resolvê-los. Em Mateus 5, versículos 23 e 24, Jesus está nos ensinando: não ignore o conflito, resolva. Sexto lugar, ninguém está preparado emocionalmente para receber uma overdose de críticas. O número exagerado de críticas destrói a motivação para querer mudar. Talvez quebrar o ciclo de críticas vá salvar o seu casamento. Trabalhe focado nos problemas e esteja pronto para ouvir. Mude a atenção de si mesmo para o outro, como instruiu o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 4 e 5. Em sétimo lugar, busque aconselhamento com pessoas de Deus. Tem gente que tem vergonha de procurar ajuda quando tem algum problema familiar. Mas, quando a pessoa tem um problema de saúde, ela procura um médico. Quando ela tem um problema jurídico, ela procura um advogado.
Quando ela tem um problema financeiro, ela vai ao contador, ela vai ao banco. E quando tem um problema familiar, ela diz, não, aqui em casa a gente se resolve. Se temos problemas, precisamos de humildade para pedir ajuda. Não é vergonha procurar ajuda. Vergonha é continuar no erro. E todos nós temos problemas. Se você tentou tudo isso que foi indicado e nada funcionou, procure ajuda urgentemente. Por fim, mas não menos importante, jamais desistam de suas famílias. Lutem até o fim. Não desistam. Amém. Deu problema, deu ruim, como dizem por aí, consertem, pois a família é o bem mais precioso que Deus lhe entregou. Coloquem em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. E se vocês ainda não assistiram aos vídeos anteriores do Amor em Ação, clique nos links da descrição deste vídeo. Que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo.